No vídeo de hoje vou te passar um roteiro excelente para você estudar inglês de forma eficiente e que realmente dá resultado. E com o roteiro que vou te passar, você vai ser capaz de aprender inglês de forma automática, sem a necessidade de ficar decorando, sem a necessidade de ficar memorizando nada. E para isso acontecer, eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer cada dia durante a semana. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a este canal e se você quer aprender inglês de verdade, você chegou no vídeo certo, porque o roteiro que vou te mostrar já já realmente vai ser capaz de fazer você sair do nível que você está de compreensão do inglês, por exemplo, para um nível muito mais elevado. Então, se você seguir o que eu vou te passar aqui, se você seguir o roteiro à risca, com certeza você vai perceber ao longo dos dias que se passarem o resultado que você vai adquirir através do que eu vou te passar aqui agora. Então, vamos aqui no computador e eu vou te mostrar agora o que você precisa fazer durante cada dia da semana. Então vamos lá, iniciante em inglês, roteiro para estudar inglês sozinho, sem ter que memorizar nada. E lembrando que apesar de ser voltado para iniciante, o que eu vou passar aqui funciona para você que já tem algum tempo aí aprendendo inglês, estudando inglês, já entende alguma coisa, vai funcionar para você também, porque eu, apesar de já entender, compreender muito do inglês, eu continuo aplicando isso aqui na minha jornada de estudo do inglês. Então, se você já compreende alguma coisa, vai ser útil para você também. Então, vamos lá. O que você vai fazer, né, durante a semana, durante os dias da semana, para você colocar em prática de fato algo que realmente vai trazer resultado, algo que realmente vai fazer você aprender inglês de verdade. Então, a primeira coisa aqui é ouvir. Olha, o ouvir, ele vem como o primeiro da lista porque é essencial. Você precisa ouvir o idioma que você quer aprender. Assim como você ouviu bastante o português, até que você fosse capaz de começar a balbuciar algumas palavras aqui, outras ali, errando, acertando, errando, acertando, corrigindo. Foi pelo ouvir. E ouvir um inglês compreensível, ou seja, você tem que ouvir um inglês do qual você está entendendo aquele inglês, e para você entender aquele inglês, você vai seguir o que exatamente eu vou te passar aqui agora. Então, ouvir o quê? Olha, você pode ouvir podcast, você pode ouvir vídeos, no caso você assiste e vai ouvir também, né? Você pode usar filmes para isso, você pode utilizar séries para isso, você pode utilizar músicas para isso. Eu, particularmente, utilizo muito podcast e também vídeos, principalmente vídeos do YouTube. Eu uso ainda muito mais vídeos do que podcast e eu vou te explicar o que eu faço para desembolar a minha compreensão, para desenrolar o meu aprendizado no inglês, desde que eu comecei lá atrás, ainda hoje eu aplico isso. Então, você tem essas possibilidades aqui. Se você sabe alguma outra que eu não citei aqui, você pode colocar aí como uma possibilidade para você escolher. E aí o que você vai fazer? Definiu qual é a fonte, qual é a forma que você vai, a forma de conteúdo que você vai utilizar? Beleza. Escolha só um desses conteúdos para estudar durante a semana e focar só nele. Por exemplo, vamos dizer que você escolheu o vídeo. O que você vai fazer? Você vai escolher um vídeo só e você vai ficar apenas naquele vídeo. Não é 2, não é 3, nem 4. Um vídeo só. E digamos que, eu diria aí, um tamanho legal de vídeo, no máximo 15 minutos. E aí você pode escolher um vídeo de 10 minutos. Inclusive, eu já até citei isso numa aula anterior, que se você quiser, eu vou deixar o link aqui abaixo para você assistir. E aí você separou, e aí o que você vai fazer? Se concentre na história que está sendo contada. Absorva a história que está sendo contada através da língua inglesa. Você vai focar na história, você não vai focar em significados de cada palavra. Esqueça isso, você não tem que memorizar nada. Lembra que eu disse no início? Você vai aprender de forma automática. Então você vai prestar atenção na história e se envolva com a história, até que a história fique internalizada na sua mente. E como eu disse, não tente memorizar o significado de cada palavra.
que você ainda não conhece. Não faça isso, não perca o seu tempo, porque você vai gastar muita energia e eu diria que de forma desnecessária. Porque o que eu vou te passar aqui, o que eu já comecei a te passar, vai permitir você aprender o inglês de forma automática. Você vai adquirir o inglês sem memorizar nada. E aí, um exemplo, digamos que eu conte uma história para você sobre algo que aconteceu comigo. Você vai focar naquela história, no acontecimento, no que eu disse a você, e não no significado de cada palavra, entende? E aí você, concentrando-se na história, no significado, no que eu disse, é muito mais fácil você lembrar da história em si, do que eu contei, do que você ficar lembrando de cada palavrazinha que você tentou decorar. Então já fica aí a primeira regra. Uma observação sobre o tamanho de cada conteúdo. Como eu disse, se for vídeo, tente aí no máximo 15 minutos. Se você escolher podcast, tenta quebrar os podcasts ali em 10 minutos, até você completar o podcast todo. A música já não precisa tanto, porque a música ela gira em torno de 3 a 5 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, você pode pegar o bloco dela por completo. Filme, é bom quebrar também, estudar o filme de 10 em 10 minutos. A série, também a mesma coisa, pelo menos de 10 em 10 minutos. Dividir cada conteúdo desse, sabe? Eu prefiro sempre o vídeo. Pego um vídeo de 10 minutos ali e como eu já estou acostumado com isso, eu nem quebro mais o vídeo. Eu já entendo muita coisa, então eu já pego o bloco por completo. Mas se você está iniciando agora, é bom você, mesmo um vídeo de 10 minutos, dividir ele em 4 partes ali e estudar por parte e aplicar cada parte o que eu vou te passar aqui. Na primeira semana você vai já com o material separado, você vai o quê? Ouvir o material várias vezes durante o dia. Quantas vezes possível com legenda em português. Por que a legenda em português? Porque você precisa entender o que se trata lá, né? Você tem que ter uma legenda, você tem que ter uma referência. Você tem que compreender primeiro tudo do que se trata da história. E aí você começa a ouvir em inglês e vai assimilando o seu cérebro ali, vai assimilando a informação que você já tem em português com o que está sendo dito em inglês. Então você tem que ouvir muito, mas ouvir de forma compreensiva, senão você vai estar só perdendo o seu tempo. E se for possível, separe num bloco de notas, que é o que eu faço, todo o material traduzido para o português e leia-o por completo, leia a história, leia o que está sendo dito ali daquilo que você transformou em texto por completo, traduzido no caso para português, algumas vezes para que você se intere do assunto, até que aquela história, o que está sendo dito no vídeo fique bem ali internalizado na sua mente, você entendendo exatamente o que está sendo dito em português. Se for possível, você separe um bloco de notas, né, com a tradução em português e leia aquilo ali, leia algumas vezes. Vai estar internalizado na sua mente e aí você, né, de novo, você ouve o material quantas vezes você puder por dia e acompanhando a legenda também em português. Essa história vai ficar bem internalizada na sua mente. Agora você sabe do que se trata, o que está acontecendo. E aí fica mais fácil de você prosseguir. No segundo dia da semana, o que você vai fazer? Ouça o mesmo material várias vezes durante o dia. Lembra que no primeiro dia você ouviu várias vezes, só que acompanhando legenda em português. E também um texto separado ali com toda a história ali num bloco de nota. Você lendo a história por completo. Isso ajuda muito, cara. Isso ajuda demais. E aí no segundo dia você vai fazer a mesma coisa, ouvir de novo toda a história. Você tem que ouvir. O ouvir, o processo de ouvir, o listening, tem que fazer parte do seu dia a dia. Você tem que ouvir, ouvir, ouvir muito. Ouvir é a chave. E aí você ouve várias vezes durante o dia, quantas vezes possível, agora com a legenda em inglês. E você repetindo isso, o seu cérebro vai começar a assimilar aquilo que você já sabe em português, e você ouvindo em inglês e acompanhando a legenda em inglês também, seu cérebro já sabe o que está sendo dito em português e vai fazendo aquela assimilação de forma automática. E você, sem memorizar nenhuma palavra, seu cérebro vai aprendendo o inglês, vai adquirindo o inglês conforme você ouve, conforme você acompanha com a legenda, conforme você vai se submetendo ao áudio, ao conteúdo que está sendo proposto. E aí é normal que você esqueça algumas coisas, por isso apenas volte a ler o mesmo material traduzido. Lembra que eu falei o texto lá que você traduziu todo? Você lê ele todo novamente para recapitular a história, para relembrar alguma coisa que você deixou passar ali, alguma informação, sem ficar tentando memorizar cada palavra. Não precisa fazer isso.
E isso em português, no bloco de notas, que você já deixou lá separado. Enquanto ouve o inglês, você pode ouvir o inglês e acompanhar em português aquilo ali, o significado. Ou simplesmente liga a legenda em português, que também vai ajudar do mesmo jeito. Isso é o que você vai fazer no segundo dia. Então, no primeiro dia, você ouviu muito a história ou o conteúdo do vídeo ali com a legenda em português e também você separou num bloco de nota todo o vídeo traduzido em português e leu aquilo ali também. No segundo dia você ouviu novamente, só que agora acompanhando a legenda em inglês. Tendo alguma dúvida, você volta no que você fez no primeiro dia para entender novamente. Agora, no terceiro dia, o que você vai fazer? No terceiro dia da semana, ouça o mesmo material várias vezes durante o dia, quantas vezes possível. Agora, sem nenhuma legenda. Isso mesmo, você vai começar a forçar o seu cérebro a internalizar e compreender cada vez mais o conteúdo ali sem a legenda, agora sem você ficar recorrendo à legenda. Se ficar alguma coisa sem entender, porque é muito normal isso, não tem problema. Basta você consultar a tradução que você já tem do mesmo vídeo que você transformou em texto, simplesmente para recapitular o que foi dito ali. Então, volta e meia, você vai precisar fazer isso mesmo. É totalmente normal. Depois que você recapitulou aquilo que você esqueceu, você volta a ouvir o mesmo áudio, ou, no caso, se for vídeo, assistir o mesmo vídeo sem a legenda em inglês. É importante isso, até mesmo para você começar a perceber o quanto você já está compreendendo ali. Se você compreende só 20%, repita o processo do dia 1, do dia 2. E aí você vai aumentar a sua capacidade. Você vai começar a compreender 40%, 50%, 60% e por aí vai. No quarto dia, o que você vai fazer? Você vai ouvir o mesmo material várias vezes durante o dia, quantas vezes possível. Em todos os dias você vai ter que ouvir, porque o ouvir faz parte, é primordial, ele não pode ficar de fora. E aí você ouve quantas vezes possível. E depois, no quarto dia ainda, transforme todo o material num texto em inglês. Aquele material, o próprio vídeo, se for o vídeo que você for escolher, você vai transformar ele em texto, só que em inglês. E aí você leia-o várias vezes, sempre em voz alta. Você vai ler o texto, que é aquele vídeo que você transformou em texto, vai ler em inglês, em voz alta. Com isso você vai estar treinando sua fala, né? Porque você já começa a trabalhar tudo isso aí. Você treina a sua audição, a sua capacidade de entender e você já começa também a treinar a sua fala quando você lê em voz alta o texto em inglês. E também você começa a treinar a sua pronúncia. Por quê? Porque você já ouviu bastante. Aqui no quarto dia, você já ouviu aquele vídeo muitas vezes já, de forma repetida, de modo que agora você consegue, ainda que balbuciando, ainda que com dificuldades, a ler aquele texto em inglês, porque você já ouviu bastante. Daí a importância de você ouvir bastante, porque se você ouve bastante, depois fica mais fácil você ler o texto em inglês, que você já ouviu várias vezes, e reproduzir aquele texto em voz alta. No quinto dia, o que você vai fazer? Você vai ouvir o mesmo material várias vezes durante o dia, quantas vezes possível, porque o ouvir é muito importante. Depois, ainda no quinto dia, tente gravar um áudio de você lendo o mesmo conteúdo em inglês, porém em voz alta. O mesmo conteúdo em inglês no quinto dia, você lê, como você já treinou ele no quarto dia, lendo em voz alta, agora no quinto dia você já vai estar mais capacitado a ler ele em voz alta, porém agora gravando, pode gravar no seu celular mesmo, que grava um áudio em boa qualidade, só para você depois ficar se ouvindo e comparar com o áudio original e ver o que você está pronunciando errado ali. Você se perceber ali errando, acertando, é muito importante. Te dá uma visibilidade muito maior do todo ali, do contexto. E aí você percebe um erro aqui, outro ali, e ao longo do tempo você vai melhorando. Agora, antes de a gente passar para o que você deve fazer no sexto dia, me diz uma coisa, você gostaria de acelerar ainda mais
o seu aprendizado no inglês, a sua compreensão no inglês, a sua capacidade de entender áudio, de entender vídeos que você assiste no YouTube. Você gostaria de dar uma alavancada mesmo e aprender o mais rápido que você pode, saindo do nível básico para o nível avançado? Se você gostaria de obter esse resultado no menor tempo possível, eu te convido a você conhecer a jornada do autodidata em inglês, que faz justamente isso aí. Essa é a proposta, pegar você ali do nível mais básico ao nível mais avançado no menor tempo possível. E por que isso é possível? Porque na jornada do autodidata em inglês, você vai aprender a estudar o inglês de forma focada, focando exatamente no que importa, eliminando os barulhos mentais, eliminando aquilo que só consome o seu tempo e que não traz resultado eficaz, efetivo para você na compreensão, no avanço da sua compreensão no inglês. Então a jornada do autodidata vai te trazer esse resultado, vai fazer com que você acelere, é um verdadeiro trampolim para você no aprendizado do seu inglês. Então se você quiser acelerar mesmo o seu inglês, fica aí minha dica para você conhecer a jornada do autodidata em inglês. E se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui na descrição, porque é muito importante, principalmente para quem não tem muito tempo, muito importante principalmente para quem quer dar aquela alavancada de verdade e perceber isso no resultado, perceber que realmente deu uma avançada na compreensão do inglês. Se for esse o seu caso, o link está aqui na descrição. Não importa se você está começando agora, não importa se você está no nível básico ou se você está no nível intermediário, porque engloba tanto para um quanto para outro, porque a jornada do autodidata em inglês pega a pessoa dali do nível mais básico até o nível mais avançado, focando só no que importa. Por isso que o resultado vem muito mais rápido. Então o link está aqui na descrição, caso você queira conhecer. Agora, no sexto dia, o que você vai fazer? Você vai reforçar tudo que você fez no primeiro dia, você vai reforçar tudo que você fez no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. É como se você fosse fazer um resumo, fosse fazer um apanhado ali. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir o material de novo, enquanto você acompanha a tradução em português. Olha, eu sei que a repetição pode ser enjoativa, mas a repetição ela é a chave para você aprender qualquer coisa. Já diz Tony Robbins, repetition is the mother of skills. Repetition is the mother of skill. Repetição é a mãe das habilidades. Então você tem que repetir muito. Lembra que você está estudando, você quer avançar, você quer masterizar, você quer dominar a sua compreensão no inglês. A repetição é a chave. Então repetir é sempre bom. Então você vai ouvir sim, repetidas vezes o mesmo material, acompanhando a legenda em português. Depois, ainda no dia 6, você vai ouvir o material enquanto acompanha a legenda agora em inglês. Depois, você vai ler o texto em voz alta em inglês. E se quiser se gravar novamente, gravar um áudio para você comparar como que ficou agora, também é bem-vindo. No sétimo dia, o que você vai fazer? No sétimo dia você vai só ouvir, só ouve. E separa o sétimo dia ali para você dar aquela descansada, porque o cérebro precisa descansar também. E aí, repetição. Como eu já te disse que repetição ela é muito importante, por que eu aconselho repetir o mesmo conteúdo na seguinte semana, na semana seguinte? Porque eu recomendo que aquele mesmo vídeo, ou aquele mesmo podcast, ou aquele mesmo qualquer outro conteúdo que você separou para estudar, você repita também ele na próxima semana. Porque quanto mais você repete, mais aquilo vai ficando na sua mente, mais aquilo vai internalizando. E o inglês, por exemplo, você aprendeu o idioma, você não aprende o idioma, você aprende algo sobre o idioma. Você aprende algo utilizando o idioma. Então você vai aprender, você vai entender uma história utilizando o inglês para isso. Então você adquire o inglês. Por isso que você não precisa memorizar nada, porque não funciona. Memorizar pode funcionar para algumas pessoas, mas isso é uma exceção, não uma regra. Então você tem que utilizar isso ao seu favor, aprender de forma automática. Por isso repetir. Na próxima semana você pode fazer o quê? Utilizar a mesma coisa, seguindo o mesmo processo. Depois de 2 semanas, cara, você vai estar dominando aquele vídeo que você separou, ou aquele podcast, e você agora é capaz de assistir aquele mesmo vídeo ou ouvir aquele mesmo podcast sem nenhuma legenda, compreendendo 100% daquilo. E aí,
Depois disso, você só segue repetindo a mesma coisa, agora com outros vídeos, agora com outros podcasts. E com isso, vai só criando uma bola de neve. O seu vocabulário vai aumentando, a sua capacidade de pronunciar, a sua capacidade de falar, a sua capacidade de compreender, tudo isso vai aumentando, vai agregando dia após dia, conforme você repete o mesmo processo. Quanto mais contato você tiver com o material, mais internalizado ele ficará na sua mente, sem a necessidade de memorizar. Pois bem, então a repetição ela é fundamental. Então segue tudo isso que eu te passei aqui e você vai ver o resultado que você vai ter. E de novo, se você quer dar um trampolim, se você quer acelerar de verdade o seu aprendizado no inglês, se você quer aprender de forma mais precisa, o mais rápido possível, sair do nível que você está ali básico para um nível mais avançado, o mais acelerado, o mais rápido possível, fica aí de novo a minha dica para você e você não vai se arrepender de tomar essa decisão. Conheça a jornada do autodidata em inglês, onde você vai focar exatamente no que precisa focar, eliminando qualquer distração para você ganhar tempo. Por isso vai acelerar muito o seu aprendizado no inglês. Eu recomendo demais. Você vai ver o salto que você vai dar na compreensão do inglês, o salto que você vai dar no seu processo de aprendizado do inglês. O link eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer, mesmo que seja só por curiosidade. Dá uma olhada lá para você conhecer a proposta e você ver o que a jornada do autodidata pode fazer com você enquanto um estudante de inglês. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreva também no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!